O nosso assunto hoje é: você vai frutificar. Chegamos ao vídeo de número 39 dessa nossa maratona. Alguns percalços pelo caminho, mas estamos no fim e você não vai desistir agora. Se você está chegando aqui de repente, não sabia do que estava acontecendo, a playlist Guiado por Deus vai te levar por uma jornada de 40 dias aqui no YouTube comigo, onde a gente fala sobre relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, como vencer nossos gigantes pessoais e como viver uma vida frutífera. Essa mensagem de hoje é a 9ª da série final, que tem a ver com viver uma vida frutífera. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora e certifique-se de dar uma curtida e compartilhar esse vídeo com 2 ou 3 amigos, que eu acredito que vai ser bom, vai ser uma bênção para eles. Então, o nosso assunto hoje tem a ver com frutificação. Todos nós desejamos ser frutíferos. E frutificar não é simplesmente dar resultado, mas é dar resultado na estação própria, é dar resultado de acordo com a sua espécie. Então, são alguns elementos que a gente não pode perder de vista quando fala sobre frutificação. O texto bíblico de hoje é o Salmo 1, versículos 1 a 3, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja o resultado. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Veja bem, se você deseja ser frutífero, você precisa se ater aos princípios da palavra de Deus. Em diversos momentos da palavra, há uma comparação entre o homem que anda com Deus, entre a própria igreja, com plantação. Porque é um princípio divino. A gente já falou sobre isso em um desses vídeos aqui, nos dias desses, em que Deus estabelece o princípio da semeadura e da colheita, o poder da semente, a capacidade da semente gerar de acordo com a sua espécie. E conosco, como seres humanos, não é diferente, desde que nós nos atentemos para o princípio da palavra de Deus. Veja bem, se você olhar para uma árvore que seja frutífera e frondosa, você sabe que ela é próspera, você sabe que ela está cumprindo com o seu propósito. E é por isso que nós celebramos tudo o que dá resultado. Diferentemente, seria quando nós vivemos uma vida na qual vivemos um dia após o outro, mas não conseguimos ver resultados daquilo que nós estamos procurando produzir. Então os questionamentos virão: por que eu não produzo? Por que eu não prospero? E talvez a gente faça essa pergunta, mas não faça as outras perguntas que são tão importantes quanto, ou talvez até mais importantes. Será que é o meu tempo de frutificar? Será que eu estou plantado no lugar certo? Porque muitas vezes não é você, mas é o ambiente no qual você está. E os elementos que norteiam a produtividade de uma árvore têm a ver não somente com ela e com a sua espécie, com o fruto que ela vai dar, mas também tem a ver com o solo, com a quantidade de luz que ela recebe. Será que tem água por perto? Será que os elementos capacitadores da sua frutificação estão por perto? Então é muito importante que, se você quiser frutificar, você se certifique de estar rodeado por aquilo que é importante para o seu crescimento e frutificação. Logo, se você estiver vivendo de acordo com esses princípios ou o princípio da palavra de Deus, você vai estar bem posicionado para viver uma vida frutífera. Veja bem o que o salmista diz, que este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Veja só, está falando do ambiente, tá bom? Junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, ou seja, o princípio da sazonalidade. Suas folhas não caem, ela é frondosa e tudo quanto ela fizer vai prosperar. Ou seja, chega um momento em que o ambiente, o solo e todos os elementos estarão contribuindo para a sua produtividade.
Quando a gente fala de dar fruto na estação própria, talvez esta parte da mensagem vá para você que tenha lidado ou esteja lidando com a ansiedade em termos dos seus próprios resultados. Mas se a gente fizer uma comparação com o mundo natural, especialmente com a flora, você vai perceber que existem árvores que dão frutos daquela mesma árvore, mas não dão o ano inteiro. Elas são sazonais, não é? Como nós já mencionamos aqui, inclusive, a questão da jabuticaba. Há um tempo específico. Logo, a sua expectativa deve existir sobre a sua frutificação, mas não é o tempo inteiro. De vez em quando, há necessidade de pararmos, de vez em quando há necessidade de nós respirarmos fundo, tomarmos um tempo de descanso, um sabático para a nossa própria restauração, e então voltarmos com energia e gás renovado para sermos produtivos adequadamente. Então eu sei que muitas vezes pessoas colocam um peso e uma demanda muito grande sobre nós, e nós também muitas vezes colocamos demanda muito grande sobre as pessoas, quase que exigindo que haja resultado, mas muitas vezes nós não estamos olhando o entorno, nós não estamos preocupados com o solo. Portanto, uma das responsabilidades que Deus dá para o homem ao cuidar de tudo que ele colocou sob a sua responsabilidade é essa preocupação com preparar o ambiente, preparar o solo para que haja frutificação no tempo certo. Então, talvez você esteja reclamando da sua esposa ou do seu esposo, talvez você reclama dos seus filhos, talvez você reclama do seu negócio, dos seus produtos, mas você não está procurando analisar o entorno para se certificar de que o ambiente seja propício, adequado e encorajador para o crescimento. Então, falando de novo aí de casal, talvez isso aí pode te ajudar. Eu gosto de dizer que Deus tem um cônjuge melhor para você dentro desse mesmo cônjuge. É óbvio, com as ressalvas necessárias em termos de violência e abuso que a gente não tolera e não deve tolerar, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente coloca expectativa nas pessoas e não dá o tempo para as pessoas. E também não prepara o ambiente adequado, a gente não nutre adequadamente, mas exige crescimento. Então, tudo que você investir o seu tempo e a sua atenção vai crescer, mas vai crescer no tempo certo. Então, a mensagem que nós ouvimos aqui, a mensagem 38, tem como título "Dê tempo para a sua semente". Ou seja, a expectativa é importante, porque o lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra, ou seja, ele sabe que há um princípio dentro daquela semente que vai fazer com que ela produza no tempo adequado. Então, se você tiver com a expectativa de produzir o tempo inteiro sem cessar, você está indo contra um princípio, porque o próprio Salmo 1 está dizendo que este homem ele vai dar fruto na estação própria. Então, quando a sua hora chegar, vai ser inevitável a sua produtividade. Portanto, se você estiver me assistindo aqui, estiver com 15, 18, 20, 22 anos e está extremamente ansioso porque a sua vida não vai para frente, você não consolidou isso ou aquilo, não chegou em lugar nenhum, calma. A sua hora de produtividade vai chegar no tempo adequado. Outro fator muito importante ao falarmos sobre esse homem que é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas tem a ver com um propósito. Nenhuma árvore, quando ela se torna frutífera, ela dá fruto para si. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada, só que o foco é sempre o outro. Veja só, a gente tem um princípio aqui de altruísmo, um princípio de abnegação que o próprio Senhor Jesus nos ensina quando ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é a aplicação disso nesse contexto da árvore frutífera? O contexto é, quando uma árvore chega no seu potencial máximo, ela está dando sombra e ela está dando fruto. Ou seja, ela não cresce e se torna frutífera para ela. Os frutos que ela produz são para os outros. Animais vão comer, seres humanos vão comer, e o fruto que não servir, que apodrecer, vai, depois que cai ao chão, se torna uma nova semente, mas a árvore não existe para si. Ela existe para alimentar, para dar sombra, para dar espaço para as aves fazerem ninhos nela. Ou seja, a sua ansiedade precisa ser colocada de lado porque você não existe para produzir para você.
É óbvio que você é beneficiado e deve ser o primeiro a ser beneficiado com a sua produtividade e com o cumprimento do seu propósito, mas ao cumprir propósito, nós tocamos vidas. Então a minha pergunta para você é, com toda a sua expectativa de produzir e dar frutos, você tem pensado que a sua produtividade é para o outro? Para servir, para o avanço do reino de Deus, para tocar pessoas positivamente, para construir coisas que vão além da sua própria existência? Pense nisso por um momento. Então, mesmo que você não viva para si, você precisa cuidar de si para viver para o outro. Então, a árvore, ela precisa cuidar da sua própria subsistência. Como? Ela precisa estar plantada no lugar certo. As suas raízes precisam estar num lugar que vai lhe dar firmeza, sustentação e o alimento ou os nutrientes necessários. E é aqui que você deve se importar com os ambientes que você frequenta. Porque as palavras que você ouve, a pregação que você ouve, o encorajamento que você recebe daqueles que estão ao seu redor, falam muito a respeito de como você sustenta o seu propósito. Então você não pode desejar ser uma pessoa frutífera e não se preocupar com o solo, com o que você recebe, com onde as suas raízes estão fincadas e que tipo de nutrição está disponível para você. Então, se você pensa que ao longo prazo Deus tem coisas extraordinárias para realizar através da sua vida, não abra mão de se preocupar adequadamente com o ambiente no qual você está plantado. Ao mesmo tempo em que você é comparado a uma árvore na Bíblia, você não é uma árvore. Você não está preso a um lugar, você não deve permanecer, seja lá onde for que te coloque, num estado de não produtividade. Ou seja, se eu estou num ambiente de trabalho onde as palavras das pessoas são destrutivas, onde não há encorajamento, onde o meu patrão é desrespeitoso e as palavras que ele me diz mais me causam desânimo do que vontade de produzir, eu estou no ambiente errado. Se eu estou num relacionamento em que há um abuso, em que as palavras que eu ouço, em vez de me encorajar, me construir, elas simplesmente me minam a energia e me faz perder o foco de futuro e senso de propósito, eu estou num relacionamento errado. Se o ambiente que eu frequento, social, se a igreja que eu frequento, se o que eu ouço não me constrói, eu estou no ambiente errado. Porque por mais poderosa que seja a semente, por mais poderosa que seja essa árvore, ela precisa do ambiente adequado para dar o seu fruto adequado e produzir no seu potencial pleno. Então, se eu entendo quem eu sou, se eu entendo o meu senso de propósito, eu não preciso, de forma alguma, me apressar. O solo, o clima adequado, a companhia adequada, tudo isso vai corroborar para a minha frutificação no tempo certo. E eu não preciso estar preocupado, porque lembre-se, o poder da semente de se tornar tudo o que ela pode se tornar está dentro dela. Ela pode ser pequenininha como um grão de mostarda, mas quando ela frutificar, quando ela começar a produzir, ela vai se tornar algo grande, poderoso, que serve um propósito muito maior do que ela mesma. Então eu não sei qual é a sua dor nesse instante, e talvez você possa estar vivendo um tempo de querer evitar esse assunto, mas a nossa produtividade, a sua produtividade vai acontecer no tempo certo. Quando você estiver no lugar certo, com o coração alinhado, com a disposição de entender que você não existe para si, mas existe para o outro, para suprir necessidades, para realizar um propósito e, de fato, para glorificar a Deus na sua vida. Ao longo do processo, porque Deus deseja ver você produtivo, Ele vai permitir que a poda aconteça. Ou seja, Ele vai fazer uma limpeza, vai cortar alguns galhos que estão recebendo seiva, mas não estão produzindo fruto, e você vai descobrir que esse tempo é fundamental, esse tratamento é fundamental para que você se torne tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Ou seja, independentemente das situações difíceis, das lutas e dores que você tem enfrentado na sua caminhada, eu estou aqui hoje para te dizer que você vai frutificar. Não se desespere, mas se certifique de estar no lugar certo, se alimentando dos nutrientes corretos. E o tempo adequado, no tempo adequado, você vai frutificar e a sua vida vai tocar a vida de milhares de pessoas.
Deus te abençoe, foi um prazer estar com você e se prepare para o nosso último vídeo, o 40º vídeo dessa série que você não pode perder, e nós vamos falar sobre fé e trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.